Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa parte da matéria nós vamos estudar excitação de guias de onda. Como que se faz a injeção e a extração da energia num guia de onda? Como é que se excita um guia de onda? Não adianta mostrar foto sensual para o guia de onda que não vai funcionar. Tá? Então a excitação de guias de onda geralmente é feita através de transições com cabo coaxial ou aberturas, e eu já vou falar sobre isso. Tá? Então o primeiro método de excitação é o chamado acoplamento por sonda elétrica ou acoplamento por ponta de prova. Tá? Então, essa ponta de prova é uma pequena anteninha que é posicionada paralelamente ao campo elétrico, onde o campo elétrico é máximo, no modo considerado. Então, aqui, eu tenho, para ilustrar, eu tenho o modo TE10. Nós já sabemos que a distribuição do campo elétrico se dá dessa maneira, o campo elétrico é vertical. Então, a ponta de prova que está aqui representada, tá? Ela é colocada paralelamente ao campo elétrico, o campo elétrico aqui é vertical, exatamente onde o campo elétrico é máximo. E isso maximiza o acoplamento. Como eu estou no modo TE10, eu sei exatamente como se comporta o campo elétrico e é ali que eu vou colocar a ponta de prova. Na verdade, se vocês olharem aqui, eu tenho um cabo coaxial. O condutor externo do cabo coaxial, a malha externa, está ligada às paredes metálicas, às paredes do guia de onda. O condutor interno do cabo coaxial, ele continua para dentro do guia, que obviamente é isolado, né? Ele continua, funciona como uma anteninha, tá certo? Essa aqui é a vista frontal e essa aqui é a vista lateral. A energia vai se propagar aqui para a direita. Aqui a energia está entrando no quadro, na tela, entrando ou saindo. Aqui ela está indo para a direita. Então, aqui eu tenho a minha ponta de prova com o comprimento L. E aqui, o lado esquerdo do guia é uma extremidade que é curto-circuitada para que a energia toda vá para a direita. Por que essa distância aqui tem que ser igual a lambda sobre 4? Bem, pela seguinte razão. Eu tenho uma onda, que eu chamei de onda 1, que ela sai da ponta de prova e vai diretamente para a direita. Eu tenho uma onda que eu chamei de 2, que ela sai da ponta de prova, vai para a esquerda, sofre reflexão total com inversão de fase e vai para lá. Eu quero que a onda 1 e a onda 2 estejam em fase. Ora, estar em fase significa que estejam defasadas de 0 grau ou 360 graus. E é exatamente o caso aqui, 360 graus. Lambda sobre 4 corresponde a 1/4 de ciclo, corresponde a 90 graus. Então, essa onda 2 aqui, ela sofre um atraso de 90 graus nesse percurso, mais 90 graus nesse percurso. Então, ao longo do percurso adicional que ela percorre, ela sofre uma defasagem de 180 graus. Mas, na reflexão com inversão de fase, ela sofre mais 180 graus, ou menos, que dá no mesmo, tá? Então, ela chega aqui completamente em fase com a onda 1, então as duas ondas se reforçam e a onda vai para lá. Então, essa distância aqui é lambda sobre 4. Que lambda é esse? É o lambda guiado, o lambda dentro do guia de onda, que a gente já viu, tá? E esse comprimento L da ponta de prova, qual deve ser o comprimento? Tá? Ele deve ser ajustado para o casamento de impedâncias. Então, eu quero que a energia que vem aqui do cabo coaxial, ela venha aqui e ela vá toda para o guia. Eu não quero que ela seja refletida de volta para o cabo coaxial. Tá? Então, esse comprimento L, ele é um grau de liberdade que me permite ser ajustado para que se tenha casamento de impedâncias, para que o cabo coaxial, digamos um cabo de 50 ohms, enxergue como carga dele uma impedância de entrada também de 50 ohms. Esse método aqui, tá? Ele é utilizado tanto para injetar energia no guia, quanto para extrair energia do guia. Então, esse guia aqui vem, lá no outro lado, no lado da recepção, talvez, eu vou ter rigorosamente uma estrutura igual, que daí a energia, ela viria, vamos supor que isso aqui seja o lado receptor. A energia vem aqui da esquerda, vem aqui da esquerda, vem aqui da esquerda, tem energia que entra direto pela anteninha, tem energia que bate aqui e volta, entra pela anteninha, então vão entrar em fase e vão ser captadas pelo guia de onda
pelo cabo coaxial e vão até o receptor, tá certo? Então aqui mostra algumas coisas interessantes. A primeira é, para fazer a excitação de um guia de onda, eu tenho que saber como os campos se comportam dentro do guia de onda. Eu tenho que conhecer a configuração dos campos. Se fosse um outro modo que não o modo TE10, se fosse um guia que não fosse retangular, tá? Eu teria que saber a distribuição de campos para colocar a ponta de prova sempre na posição em que o campo é máximo e paralelo ao campo elétrico, tá? Sempre o campo elétrico. Tá? Então aqui, ó, eu tenho algumas fotos, tá? Então aqui eu tenho um guia de onda, tá? Aqui está escrito aqui, é um adaptador entre coaxial e guia de onda. Então o guia de onda é parafusado aqui e o coaxial entra aqui, tá? Aqui dentro não dá para ver, tem uma ponta de prova. Aqui dá para ver um pouco melhor, ó. Se vocês olharem, dá para ver a ponta de prova aqui, ó. Tá certo? Aqui tem só a ponta de prova em destaque. Então aqui é o conector coaxial e a ponta de prova. Essa ponta de prova aqui, ela vai para dentro do guia de onda. Então esse é o método por sonda de tensão, por ponta de prova. Um outro método, que é o método dual desse, é o método por acoplamento por anel de corrente, o acoplamento através de loop. Onde deve ser posicionado esse anel de corrente? Ele deve ser posicionado perpendicularmente ao campo magnético, agora é campo magnético, onde o campo magnético é máximo, de maneira a maximizar o fluxo magnético através do anel. Então, na ponta de prova, é paralelo ao campo elétrico, para maximizar o acoplamento da onda com o campo elétrico, tá? Da ponta de prova com a onda através do campo elétrico. Aqui, o acoplamento se dá através do campo magnético. Então, aqui eu tenho um cabo coaxial, a parte externa do cabo coaxial está ligada ao metal, né, ao guia de onda. O condutor interno do cabo coaxial vem aqui, ele vai lá para dentro e forma um anelzinho, tá? E esse anelzinho, ele é posicionado de maneira a maximizar o fluxo magnético através do anel e maximizar o acoplamento. Tá? Aqui essa figura talvez seja mais clara de enxergar, essa de baixo aqui, tá? Então eu tenho o anelzinho aqui, ó, ele é fechado e aqui eu maximizo as linhas o fluxo magnético através do anel, tá certo? Então esse método também é utilizado. O método de ponta de prova é um pouco mais comum, tá? Provavelmente porque é mais fácil de ligar, de fazer a instalação mecânica, tá? Mas o método do anel também é utilizado. Aqui, ó, qualquer lugar que eu maximize o fluxo magnético através do anel, eu poderia ter ligado o anel em posições diferentes aqui, tá? Certo? E o terceiro método de acoplamento que a gente vai ver é o acoplamento através de aberturas. Então, o que é o acoplamento através de abertura? A abertura é um furinho aqui, tá? Então, esse método, em primeiro lugar, ele é usado principalmente para acoplar dois guias de onda ou um guia de onda com uma cavidade ressonante. Nós ainda vamos estudar cavidades ressonantes. Então, aqui tem a ilustração de um guia, outro guia. A energia vem pelo guia 1, vai passar aqui pelo furinho, pela abertura, também conhecido como íris, e vai passar para o guia 2, tá? Então, está ali. Aqui está o fluxo da potência e o fluxo da energia. A posição da abertura, as dimensões da abertura devem ser tais que a energia vá do guia 1 para o guia 2 e não volte, não sofra reflexão, tá certo? Tem gente que olha isso aqui e pensa que é uma integral num percurso fechado. Tá, não é. Tá bom? Aqui tem uma foto, então, de um acoplamento de dois guias de onda, tá? Usando abertura. Nesse caso aqui, usando aberturas. Tem vários furinhos aqui, tá? Então, isso faz o acoplamento de um guia com outro. O acoplamento de um guia, tá aqui, com uma cavidade ressonante, tá? O acoplamento de um guia com uma cavidade ressonante é feito através da abertura que não está visível aqui. Esse bloquinho aqui, ó, isso aqui é um cilindro oco, tá? Tem dimensões variáveis, é uma cavidade ressonante, mas isso é assunto para a próxima parte da matéria. Bom, nós falamos desde o início até agora em guia retangular. Não é o único guia que existe. Existe guia circular, guia elíptico, etc. A análise, a interpretação é basicamente a mesma, a análise que não é exatamente igual. Então aqui tem um guia circular, tá? Com raio A. Para analisar esse guia, ou qualquer guia, na verdade, eu tenho que resolver as equações de Maxwell sujeitas às condições de contorno. Tá? Qual é a condição de contorno?
campo elétrico tangencial nulo nas paredes metálicas. Para poder escrever essa condição de contorno de maneira simples, se o guia é circular, eu sou obrigado a fazer a resolução em coordenadas cilíndricas. Para o guia retangular, a gente utilizou coordenadas cartesianas e a gente resolveu ou apresentou a solução da equação diferencial EDP, equação diferencial parcial, que foi resolvida usando o método de separação de variáveis. Em coordenadas cilíndricas, a equação diferencial a ser resolvida para analisar a propagação no guia circular envolve funções de Bessel, e nós não vamos falar sobre isso aqui, tá? Mas é só para dizer que é possível analisar à mão, tá? Fazer uma análise rigorosa à mão do guia circular, tá certo? Fazendo isso, a gente obtém a configuração dos modos. Aqui tem o modo de mais baixa frequência de corte, é o modo dominante do guia circular, é o TE11, 1 porque tem um semiciclo de variação ao longo de R e um semiciclo de variação ao longo de φ, do ângulo, da R, θ e φ, R, φ e Z, as coordenadas cilíndricas. E a frequência de corte desse modo, ela depende de raízes das funções de Bessel, tá? Mas, de qualquer maneira, a frequência de corte depende das dimensões do guia, nesse caso aqui é o raio A, depende das propriedades do dielétrico que preenche o guia. Se for um guia preenchido com ar, o que é o mais comum, aqui é μ0 e ε0, tá? E tem aqui um fator numérico, e depende também do modo considerado. Nesse caso aqui, essa frequência de corte vale apenas para o modo TE11 do guia circular. E o guia elíptico, como eu vou fazer a análise? Se quiser utilizar coordenadas elípticas, é possível, tá? Mas hoje em dia é muito mais comum utilizar programas de simulação numérica que resolvem as equações de Maxwell numericamente no computador, usando o método de diferenças finitas, método de elementos finitos. Isso permite a análise de qualquer tipo de dispositivo com geometrias bem mais complicadas do que retangular, circular, etc. Tá certo? Por fim, nós vamos falar de um outro tipo de guia de onda, só comentar rapidamente, que é um guia de onda com um princípio de operação completamente diferente do que a gente vem estudando. O guia que a gente vem estudando, os guias, eles são guias metálicos, reflexão interna nas paredes metálicas, a propagação se dá por reflexões internas. Um outro guia que vocês conhecem, tá? É a fibra óptica, é um tipo de guia de onda, mas é um guia de onda dielétrico. Tá? Então, o princípio de funcionamento é um pouco ou muito diferente, na verdade. Então, aqui eu tenho a estrutura de um guia de onda, tenho o núcleo, o material dielétrico com um certo índice de refração. Aqui eu tenho uma casca, um outro material dielétrico com outro índice de refração e uma proteção externa, a capa, aqui, tá certo? Quais são as vantagens da fibra óptica, das fibras ópticas? Primeiro, dimensões reduzidas e baixo peso, a fibra óptica é bem leve, é bem fininha, tá? Baixíssima atenuação, a atenuação nas fibras ópticas, ela opera em frequências de luz, né? Então, aqui tem LEDs que jogam energia aqui em frequências de luz, e as fibras ópticas têm atenuações que são da ordem de menos de 1 decibel por quilômetro, então realmente é bem baixa a atenuação. Então eu consigo mandar um sinal uma distância muito grande sem precisar de repetidores, tá? Outra grande vantagem é a imunidade a interferências. Eu posso ligar um liquidificador aqui, uma televisão, uma antena, que não vai influenciar no sinal que está lá dentro, porque o sinal aqui está sendo propagado, em primeiro lugar, é interno. Em segundo lugar, a frequência é completamente diferente, frequência muitíssimo acima de frequências de interferências de antenas, de aparelhos eletrodomésticos, etc. Então, imunidade a interferências. E uma grande vantagem é a largura de banda enorme, tá? Então, essa largura de banda muito grande permite com que eu envie pulsos que subam e desçam muito rapidamente. Os tempos de subida e descida dos pulsos são muito pequenos. Então, eu consigo colocar muitos pulsos em muito pouco tempo. Pulso, bit. Então, eu consigo taxas de transmissão até acima de 10 elevado a 12 bits por segundo. Isso é enorme. Então, uma única fibra óptica permite a transmissão de uma infinidade de canais de TV, de canal mesmo de alta definição, conversas telefônicas, TV a cabo,
TV a cabo, TV por fibra, permite colocar definições muito mais elevadas, muito mais canais. Então, é excelente, tá? A fibra ótica realmente é muito boa, tá? Claro, ela não é utilizada para transmissão de potência, não tem como excitá-la utilizando antenas, então é tudo luz, baseado em luz. Então, a ideia do princípio de funcionamento da fibra ótica é reflexão interna total. Então, eu tenho dois dielétricos. A casca tem um índice de refração N2, o núcleo tem um índice de refração N1 que é maior do que N2. Então, a partir das equações da ótica, que na verdade vem das equações de Maxwell, tá? O pessoal que tem um material escrito que eu disponibilizei para essa disciplina, tá? Os meus alunos, a gente tem essas equações aqui que permitem verificar que, dependendo do ângulo aqui, tá? Eu tenho reflexão interna total. Então, a onda aqui, ó, em vez de se refletir em paredes metálicas, elas se refletem em paredes dielétricas com diferentes índices de refração. Então, isso vai a uma distância realmente bem grande, tá? Então, as fibras óticas são um tipo de guia de onda dielétrico. Um outro tipo de guia dielétrico é o axônio, né? Então, tem um neurônio. O neurônio tem aquele rabo bem comprido, aquela propagação da onda através do neurônio é como se fosse um guia de onda, ele está guiando a energia. Então, nós temos vários guias de onda aqui no cérebro, no sistema nervoso, etc. Tá bom? Então, aqui está a reflexão interna total. Eu coloco um LEDzinho aqui, por exemplo, para jogar energia, e ela vai lá no outro lado, eu tenho que ter um fotodetector para recuperar o sinal que foi transmitido, tá bom? Aqui tem um cabo com fibra ótica, com várias fibras óticas, né? Então, a capacidade de transmissão de dados de um único cabo é gigantesca, tá? Então as fibras óticas são e vão ser cada vez mais utilizadas, porque cada vez mais se tem necessidade de transmissão de dados com altas taxas, tá certo? Então aqui a gente encerra mais uma etapa dessa disciplina, o estudo da propagação em guias de onda. Na próxima etapa nós vamos falar sobre as cavidades ressonantes, tá bom, pessoal? Até lá então!